Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versão fácil de ler. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Depois, Paulo chegou à região das cidades de Derbe e Listra, onde encontrou um discípulo chamado Timóteo. Ele era filho de uma mulher judia, e que também era uma discípula, e seu pai era grego. Os irmãos da cidade de Listra e de Icônio falavam bem dele. Então, Paulo, querendo levá-lo consigo, circuncidou-o por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. E conforme passavam pelas cidades, eles entregavam as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, aconselhando-os a obedecerem essas decisões. Dessa forma, as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam em número a cada dia. Eles passaram pela região da Frígia e da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de proclamar a mensagem na Ásia. Quando chegaram perto da fronteira de Mísia, eles tentaram ir para a cidade de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou que eles fossem. Então, eles atravessaram Mísia e chegaram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da Macedônia de pé que lhe implorava: "Venha para a Macedônia e ajude-nos." Logo depois de Paulo ter tido a visão, nós imediatamente procuramos partir para a Macedônia, pois concluímos que Deus nos tinha chamado para proclamar as boas novas ao povo de lá. Nós embarcamos no porto de Troade e seguimos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte navegamos para Neápolis. De lá, seguimos para Filipos, onde permanecemos por vários dias. Filipos é a cidade mais importante daquela região da Macedônia e é também colônia romana. No sábado, fomos até o rio que fica fora dos portões da cidade, pois pensamos que lá acharemos um lugar de oração. Nos sentamos e começamos a falar com as mulheres que estavam lá reunidas. Uma das mulheres presentes chamava-se Lídia e era negociante de roupas finas da cidade de Tiatira. Ela temia a Deus e estava nos escutando. O Senhor abriu-lhe o coração para que ela prestasse atenção às coisas que Paulo dizia. Depois de ela e todas as pessoas da sua casa terem sido batizadas, ela nos convidou dizendo: "Se vocês acham que eu sou fiel ao Senhor, então fiquem em minha casa." E ela nos convenceu. Aconteceu que, quando estávamos indo para o lugar da oração, uma jovem escrava veio ao nosso encontro. Ela tinha um espírito oracular e dava muitos lucros aos seus donos, adivinhando o futuro. Ela seguia a Paulo e a nós e gritava: "Estes homens são servos de Deus Altíssimo. Eles estão anunciando a vocês o caminho da salvação." Isso se repetiu por vários dias, até que Paulo, ficando aborrecido, virou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." E naquele mesmo instante, o espírito saiu dela. Quando os donos da escrava viram que a sua fonte de lucro tinha secado, agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram à praça pública diante das autoridades. Eles o levaram para os oficiais romanos e disseram: "Estes homens são judeus e estão fazendo desordem em nossa cidade. Eles estão ensinando costumes que são fora da nossa lei. E nós, os romanos, não podemos aceitar, nem tampouco praticar." A multidão se ajuntou para atacá-los, e os oficiais romanos então rasgaram as roupas de Paulo e de Silas e mandaram que eles fossem açoitados com varas. Depois de terem batido bastante neles, os oficiais atiraram na prisão e ordenaram ao carcereiro que os vigiassem com toda a segurança. Depois de receberem tal ordem, o carcereiro os levou para a prisão interior e prendeu os pés deles em pedaços de madeira pesados. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros prisioneiros o escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que abalou até os alicerces da prisão. Nesse instante, todas as portas se abriram e quebraram-se todas as correntes que prendiam os presos. O carcereiro acordou e, quando viu as portas da prisão abertas, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então tirou a espada para se matar, mas Pedro gritou dizendo:
Não faça nenhum mal a si mesmo, pois estamos todos aqui. O carcereiro então pediu luz e, entrando depressa, ajoelhou-se aos pés de Paulo e Silas, tremendo de medo. Depois, levando-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E eles anunciaram a mensagem do Senhor, como também a todos os que estavam em sua casa. O carcereiro os levou àquela hora da noite mesmo e lavou os ferimentos deles. Logo depois, ele e todos os da sua família foram batizados. Depois, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. Então, tanto ele como toda a sua família ficaram muito felizes por terem acreditado em Deus. Assim que amanheceu, os oficiais romanos enviaram alguns dos seus guardas, dizendo: Soltem esses homens. Então o carcereiro disse essas palavras a Paulo: Os oficiais romanos mandaram soltar vocês. Vocês podem ir em paz agora. Mas Paulo disse aos guardas: Nós somos cidadãos romanos. Mas mesmo assim, sem um processo formal, eles nos açoitaram publicamente e nos jogaram na prisão. Agora eles querem nos mandar embora às escondidas? Isso não. Eles que venham até aqui em pessoa e nos soltem. Os guardas disseram estas coisas para os oficiais romanos, e eles ficaram com medo quando souberam que eles eram cidadãos romanos. Então os oficiais foram pedir desculpas a eles, e depois de libertá-los, pediram-lhe que saíssem da cidade, e ao saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Lá, eles encontraram os irmãos e, depois de encorajá-los, foram embora. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.